Até ganhar uma cadeira como deputado em 2021, o político argentino desconhecido, Javier Milei, emergiu como uma figura significativa ao conquistar a liderança nas primárias, abertas, simultâneas e obrigatórias, PASO, realizadas no domingo, 13 de agosto. Milei, um economista libertário que anteriormente liderava uma terceira força política, subverteu as expectativas ao obter mais de 5 milhões de votos, projetando-se como um destaque na corrida presidencial. Com 97% das urnas apuradas, Javier Milei acumulou 30,4% dos votos, ultrapassando a coalizão de centro-direita Juntos por El Cambio e a coalizão governante de esquerda, União por la Pátria. Essas prévias determinam quais chapa concorrerão nas eleições presidenciais de outubro. A impressionante votação de Milei foi previamente sugerida pelas campanhas à medida que a contagem de votos avançava, surpreendendo a Argentina. Em seu discurso após a vitória, Milei apelou por um esforço nacional para erradicar o kirchnerismo e a casta política parasitária que dominam o país. O líder da coalizão Liberdade Avança conquistou a atenção considerável do eleitorado argentino ao se autodeclarar diferente de tudo que existe. Com seu lema de ser contra a casta política, Milei destaca que não está vinculado nem à política peronista nem à oposição macrista. Seu discurso ressoou com aqueles que estão descontentes com a persistente crise econômica que assola o país, sem solução nos governos anteriores de Alberto Fernandes e seu predecessor, Maurício Macri. A insatisfação popular foi exacerbada por conflitos internos nas coalizões governista e de oposição em relação às candidaturas presidenciais. A chapa peronista União pela Pátria, antiga Frente de Todos, enfrentou disputas até os últimos dias para selecionar um candidato, enquanto a oposição de Juntos pela Mudança optou por apresentar dois nomes de peso na disputa, envolvendo-se em trocas de acusações e brigas, inclusive pela Prefeitura de Buenos Aires. Javier Milei emerge como a mais recente expressão dos outsiders que emergiram na política nos anos recentes. O economista de 51 anos, autodenominado anarcocapitalista, comprometeu-se a desafiar a classe dominante, reduzir o governo e fechar o Banco Central, cuja política monetária, segundo ele, confisca dinheiro dos argentinos por meio da inflação. Destacando-se no cenário eleitoral atual da Argentina, Milei propõe mudanças radicais. Além da dolarização da economia, ele sugere substituir a educação gratuita e obrigatória por um sistema de vouchers, gradualmente privatizar o sistema de saúde, desregulamentar o mercado de armas e eliminar a educação sexual obrigatória. Uma promessa que chamou a atenção foi a de que, se eleito, Milei sortearia seu salário mensal. Ele declarou que, do seu ponto de vista filosófico, o Estado é uma organização criminosa financiada por impostos extorquidos das pessoas. Desde que assumiu o cargo, 2,4 milhões de argentinos se inscreveram para concorrer a sorteios ao vivo de seu salário de $3.200, transmitidos nas redes sociais. A ascensão de Milei foi amplificada pela crescente sensação de pessimismo e desinteresse. Embora o país tenha feito um acordo com o Fundo Monetário Internacional para evitar um novo calote, a inflação mensal de 6,7% em março indica que as pressões sobre os preços estão aumentando. Pesquisas sugerem que a maioria dos argentinos acredita que a economia piorará nos próximos anos, tanto para eles quanto para seus filhos. Milei canaliza a raiva das pessoas como ninguém, afirmou Lucas Romero, diretor da consultoria Sinopsis de Buenos Aires. Sua eloquência contra a liderança política o ajuda a construir apoio, baseado na frágil performance econômica da última década. Como presidente, Milei prometeu reduzir drasticamente os gastos para diminuir os impostos. Ele buscaria fortalecer as relações com os Estados Unidos e outras potências ocidentais, atraindo apoio de aliados que se opõem às ideias de esquerda em ascensão na região. Para a América Latina, a única saída é abraçar novamente as ideias de liberdade, disse Milei ao The Washington Post no ano passado. Ele afirmou que preferiria cortar seu próprio braço a aumentar os impostos. Milei representa talvez o membro mais radical de um grupo de libertários que conquistou vitórias nas eleições de meio de mandato de 2021. Isso marcou a primeira vez em décadas em que a filosofia de um governo limitado atraiu um apoio substancial, surpreendendo em um país há muito dominado por variantes do peronismo de esquerda. A ascensão de Milei foi catalisada por sentimentos generalizados de pessimismo e apatia. Embora o país tenha feito um acordo com o Fundo Monetário Internacional para evitar um novo calote, a inflação mensal de 6,7% em março indica que as pressões sobre os preços estão aumentando. Pesquisas sugerem que a maioria dos argentinos acredita que a economia piorará nos próximos anos, tanto para eles quanto para seus filhos.
Milei canaliza a raiva das pessoas como ninguém, afirmou Lucas Romero, diretor da consultoria Sinopsis de Buenos Aires. Sua eloquência contra a liderança política o ajuda a construir apoio, baseado na frágil performance econômica da última década. Como presidente, Milei prometeu reduzir drasticamente os gastos para diminuir os impostos. Ele buscaria fortalecer as relações com os Estados Unidos e outras potências ocidentais, atraindo apoio de aliados que se opõem às ideias de esquerda em ascensão na região. Para a América Latina, a única saída é abraçar novamente as ideias de liberdade, disse Milei ao The Washington Post no ano passado. Ele afirmou que preferiria cortar seu próprio braço a aumentar os impostos. Milei representa talvez o membro mais radical de um grupo de libertários que conquistou vitórias nas eleições de meio de mandato de 2021. Isso marcou a primeira vez em décadas em que a filosofia de um governo limitado atraiu um apoio substancial, surpreendendo em um país há muito dominado por variantes do peronismo de esquerda.